7 Viver em outro mundo. Capítulo 151. Lani ficou surpresa por um momento. Como assistente do primeiro ancião, ela naturalmente sabia algumas coisas sobre o clã. Ela entendeu claramente a situação com o clã Buda e não pensou que desta vez o clã Buda iria de repente romper o noivado. Lani sabia que este assunto era importante, por isso ela não disse mais nada sobre isso a Stern e em vez disso disse: "Tudo bem, eu imediatamente informarei o primeiro ancião." Então ela se virou e entrou pelas portas em frente ao sofá. Logo, Lani voltou. Ela sorriu enquanto dizia: "Ancião Stern, o primeiro ancião pede para você entrar." Stern se levantou, ajeitou suas roupas e expressou gratidão a Lani. Ele, então, passou pelas portas e entrou na sala. A sala era magnífica. Dentro havia 2 incensários de bronze com incensos acesos. O tapete no chão era grosso e um mapa pendia na parede. Sob o mapa havia uma mesa perfumada de madeira vermelha, sobre a qual se colocava uma pilha grossa de documentos. Atrás da mesa estava um velho sentado que parecia ter cerca de 70 anos de idade e com cabelos bem penteados. Agora, ele levantou um pincel, pronto para escrever em um documento. Essa pessoa era precisamente o primeiro ancião do clã Purcell, Kaiser Purcell. Stern não se atreveu a perturbar o ancião. Ele cuidadosamente andou até a frente da mesa e se posicionou do lado esquerdo. Um momento depois, Kaiser pousou o pincel nas mãos e olhou para Stern, dizendo: "Bem, sente-se Stern. Ouvi dizer que um membro do clã Buda queria romper o noivado." Stern fez uma reverência e respondeu: "Stern veio reportar ao primeiro ancião." "Sim, Gren veio mais cedo. Ele veio para romper o noivado." Kaiser assentiu e disse: "Como você vê isso?" "As pessoas que enviamos para as Terras Negras estão mortas. Foram mortas por Gren," afirmou Stern. Com a habilidade de Gren e Merine, eles possivelmente esconderam Adam, escapando ilesos para as montanhas quando ocorreu a maré de bestas mágicas. Não deve restar muitos dos escravos e mercadorias que eles levaram. Quando Gren chegou mais cedo, ele estava a pé, não em um cavalo ou em uma carruagem. Mais tarde, ele foi para um hotel barato. Parece que ele não tem muito dinheiro em suas mãos. Além disso, desta vez, Merine não apareceu. Provavelmente ela ficou para proteger Adam nas Terras Negras. Gren provavelmente sabia que, desta vez, se eles não romperem o noivado, então não seríamos educados. Assim, eles vieram para romper o noivado e me procuraram para pedir para rompê-lo. Kaiser sentou-se na cadeira com os olhos fechados, ouvindo silenciosamente Stern. Depois que Stern terminou, Kaiser pareceu desconfortável, sem saber como reagir. Stern claramente conhecia o temperamento do primeiro ancião. Ele era ganancioso, lascivo, orgulhoso, sinistro e frio. Quando todas essas palavras foram usadas para descrevê-lo, era óbvio que ele não era uma boa pessoa. Mas essa pessoa havia dominado o clã Purcell por 50 anos. Seus capangas podiam ser encontrados em todos os cantos do clã. Por causa disso, a Assembleia dos Anciãos agora tinha mais poder que o chefe do clã. Diante de tal pessoa, Stern não ousou ultrapassar nem um pouco. Kaiser ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: "Como foi a atitude do Gren?" Stern respondeu sinceramente: "Sua atitude é muito ruim. Ele provocou esse subordinado de novo e de novo. Não parecia que ele veio para romper o noivado, mas para demonstrar essa atitude." Kaiser assentiu com a cabeça e disse: "Vou mantê-lo informado sobre a nossa decisão. Mas temos que ensinar-lhe uma lição. Ele deve saber que o clã Purcell pode matar quem eles quiserem matar. Ao zombar de uma pessoa do clã Purcell, haverá um preço a pagar." Stern ouviu as palavras de Kaiser e com uma voz baixa, ele disse: "Sim, mas primeiro ancião, descobri que o nível do Gren parece ter aumentado. Agora, ele parece ter alcançado o pico do 8º nível. Temo que não seria bom ofendê-lo." Assim que Kaiser ouviu as palavras de Stern, seus olhos se abriram e brilharam quando ele disse: "Sério? Gren realmente atingiu o pico do 8º nível?" Stern ficou chocado com o olhar de Kaiser, mas ele respondeu respeitosamente: "Sim, esse subordinado não sentiu errado."
Ele está de fato no pico do 8º nível. Os olhos de Kaiser pareciam mais frios. Ele falou com uma voz suave. Parece que desta vez, não lidar com ele não será bom. Stern, volte para a mansão do Grão-Duque e prenda-o. Eu irei para o salão de consagração do clã e pedir para a deidade consagrada agir. Stern conteve a respiração. Ele estava muito claro que a adoração do clã era dividida em vários tipos, mas que a deidade consagrada a que ele se referia era a deidade guardiã. Esta categoria de pessoas era verdadeiramente representativa de um caráter piedoso, pois eles eram os especialistas do 9º nível do clã Purcell, a existência de um pseudo-deus real. Stern não esperava que Kaiser sequer pedisse a presença de uma deidade do 9º nível. Ele então disse gaguejando, isso. Primeiro ancião, precisamos realmente solicitar a deidade guardiã apenas para lidar com o insignificante clã Buda. Kaiser olhou para Stern e disse, tolo, Gren agora é um especialista no pico do 8º nível e provavelmente seria um deidade do 9º nível em breve. Você disse que nos deixará em paz depois disso. O que é mais fácil, lidar com um especialista no pico do 8º nível ou agradar uma deidade do 9º nível? Desta vez, devemos pedir que a deidade guardiã se mova. Ataque e mate Gren que está em nossa mira. Então lide com Merino e Adam dentro das Terras Negras para remover completamente a ameaça. Stern sentiu frio ao entender o que Kaiser queria dizer. Ele não pôde deixar de sentir vergonha e inclinou a cabeça. A visão do primeiro ancião é realmente ótima. Seu subordinado é realmente incontestável. Esse subordinado procurará imediatamente por Gren. Depois de se curvar, ele se retirou da sala do primeiro ancião. O primeiro ancião levantou-se, arrumando as roupas enquanto ele murmurava, um problema realmente grande. Tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo. Então ele saiu. Lani ficou do lado de fora, olhando para Stern quando ele saiu. Depois se virou para o primeiro ancião e rapidamente o cumprimentou com uma reverência. Primeiro ancião, quais são suas ordens? O primeiro ancião olhou para Lani e disse, convoque imediatamente uma reunião com todos os anciãos. Arrume a carruagem agora. Eu vou para o salão de consagração. Lani olhou e obedeceu imediatamente. Ela foi até a mesa e puxou uma corda. Depois de puxar a corda, uma explosão de sons de campainhas veio imediatamente. Logo, a totalidade do prédio ouviu o som dos sinos. Lani então seguiu o primeiro ancião que saiu. O que Lani puxou foi o sino de convocação de emergência do clã Purcell. Ao ouvir o som, até o chefe do clã deve chegar à sala de conferências da Assembleia de Anciãos, juntamente com os outros anciãos. Esse sino era o que o clã Purcell, na Assembleia de Anciãos, usava e era transmitido de geração em geração. A menos que houvesse um problema muito grande, não se podia usar esse sino. Lani ousou usar este sino por causa das palavras do primeiro ancião. Depois, ela preparou a carruagem que sairia para o salão de consagração. Ele havia falado apenas uma frase simples, mas Lani foi assistente do primeiro ancião por um longo tempo. Ela entendeu o que o primeiro ancião quis dizer. O clã Purcell deu muitas dedicatórias. Eles fizeram isso para qualquer pessoa com pelo menos uma força de 8º nível, sem exceção. Seu status não era baixo, mas sim alto. Os grandes anciãos e os anciãos eram aqueles que poderiam dar-lhes uma tarefa se algo acontecesse. Se o pedido fosse bom, eles poderiam segui-lo. Caso contrário, eles nem precisam se dedicar à Assembleia de Anciãos. Havia apenas um que poderia fazer o primeiro ancião pessoalmente sair para pagar respeito diretamente à Assembleia de Anciãos. Esta era a deidade guardiã do clã Purcell, uma deidade do 9º nível. Para fazer o primeiro ancião perguntar e pedir a uma deidade do 9º nível para resolver um assunto, não seria uma coisa pequena, certo? Usar o sino neste momento não seria errado então. Os dois foram para uma sala de conferências no 4º andar, que era a maior sala de conferências do clã Purcell. Esta sala de conferência foi dividida em várias etapas, onde o assento mais alto foi reservado para o chefe do clã. O próximo nível de assentos era para os 3 grandes anciãos, enquanto todos os outros anciãos estavam sentados em volta da sala de conferências.
A sala de conferências inteira tinha apenas um lugar para entrar e sair, que era um espaço de 5 metros quadrados colocado no meio. Havia uma mesa que permitia um ancião presidir as outras pessoas na sala. O primeiro ancião chegou cedo à sala de conferências, pois os outros anciãos ainda não haviam chegado. Ele caminhou silenciosamente em direção ao seu lugar e fechou os olhos. Logo, rajadas de passos podiam ser ouvidas, um sinal de que os outros anciãos do clã Purcell haviam chegado. Esses anciãos olharam para o assento do primeiro ancião e o viram esperando por eles lá. Eles estavam com medo de falar fora da hora e imediatamente foram encontrar seus lugares em silêncio. Kaiser não parecia ouvir esses sons enquanto continuava sentado com os olhos fechados. Então, um pesado par de passos pôde ser ouvido. Todos os anciãos da sala se levantaram e saudaram o homem na porta, dizendo: chefe do clã Evan. Kaiser abriu os olhos e olhou para a porta da sala de conferências. Ali estava um homem alto, cerca de 2 metros. Ele tinha um corpo como uma montanha, um rosto com uma barba cheia e uma aparência semelhante a um leão macho comum que irradiava poder feroz. Ele usava um terno nobre azul marinho e segurava um cetro de cerca de 1 metro de comprimento. Andando devagar, esse homem era o grão-duque do clã Purcell, Evan Purcell. Os grandes olhos do primeiro ancião brilharam. Levantando-se e enfrentando Evan, ele curvou-se ligeiramente e cumprimentou o chefe do clã Evan. Evan devolveu a cortesia e disse: o primeiro ancião é muito educado. Eu não sei por que o grande sino foi usado pelo ancião para convocar a todos. O que aconteceu? O primeiro ancião disse em voz baixa: por favor, sente-se, chefe do clã. Evan assentiu. Ele foi para o seu lugar e sentou-se, com os outros anciões seguindo depois. Os grandes anciãos estavam sentados à esquerda e à direita do primeiro ancião. Eles eram o segundo e terceiro ancião. Ambos pareciam ter 60 anos de idade. Um era gordo e o outro era magro. Um usava preto enquanto o outro estava de branco. Ambos usavam traje de ancião quando estavam sentados olhando para o primeiro ancião. O primeiro ancião olhou em seus olhos, escarnecendo em seu coração ao saber que esses depois estavam procurando por problemas. Se ele cometesse um único erro, certamente o pegariam. Mas, o primeiro ancião não se preocupou. Ele acreditava que ele tinha tomado a decisão certa e não seria culpado. Viver em outro mundo. Capítulo 152. Vendo que todos estavam presentes, Kaiser se levantou. Ele caminhou lentamente para o meio da sala e para o palco. Ele ficou de pé no palco, olhou para todos e, com a voz profunda, ele disse: Lorde do clã, colegas anciãos. Nosso clã Purcell foi atingido por uma série de problemas recentemente. Aqueles comerciantes desavergonhados, em busca de uma oportunidade para pressionar nosso clã devido ao incidente nas planícies de Lika, eles aproveitaram essa oportunidade para aumentar o preço dos alimentos. Felizmente, sob os esforços de todos, nosso clã não teve perdas significativas. Mas agora, alguém se atreve a desafiar a dignidade do clã Purcell. Isso absolutamente não pode ser permitido. Ele parou por um momento, olhou para algumas pessoas na sala. Ele sentia como o mestre do mundo. Esse sentimento o fascinou. Como alguns disseram, o poder é o melhor elixir da vida. Estas palavras foram verdadeiramente precisas. Kaiser sentiu como se seu corpo estivesse cheio de vitalidade quando ele estava no palco. Ele sentiu que poderia viver por 100 anos. Desde que ele se sentiu tão jovem, então ele ainda poderia fazer melhor. As pessoas na sala logo começaram a sussurrar umas para as outras. Eles não sabiam o que tinha acontecido que faria Kaiser estar tão sério. Kaiser olhou para a multidão e continuou: apenas um momento atrás, o membro do clã Buda, Green, veio à mansão do Grão-Duque para romper o noivado. Algum tempo atrás, as Terras Negras tinham experimentado um ataque de bestas mágicas. Por medo de que um desastre tivesse acontecido com o clã Buda, nosso clã Purcell enviou membros para observá-los e procurá-los, mas eles já estão mortos. Eles foram mortos por Green. Parece simplesmente que eles estão olhando para o meu clã Purcell como se não fosse nada. Tal como está a coisa, ele não pode ser deixado vivo.
Todos na sala de conferências ficaram surpresos por um momento e olharam intrigados para Kaiser. Kaiser dizendo isso os confundiu, mas os mais velhos entenderam como e o que havia acontecido. Eles queriam procurar o clã Buda, então enviaram pessoas para observar e até dar uma mãozinha. Mas o membro do clã Buda os mataram, o que não era bom. Agora essa pessoa chegou até a mansão do Grão-Duque. Apenas o segundo ancião e o terceiro ancião, esses homens velhos, entenderam por que o Kaiser mandara os homens para o clã Buda. O que eles não entendiam era por que Kaiser falava tão alto do clã Buda. Assim, os dois não entenderam nada e apenas observaram Kaiser, perplexos. Kaiser sabia que o que ele dizia não era o suficiente para impressionar essas pessoas. Embora ele fosse poderoso dentro do clã Purcell, era impossível cobrir os seus com a mão. Além disso, o segundo ancião e o terceiro ancião também o mantiveram sob controle. Kaiser continuou: Gren agora é um especialista no pico do 8º nível. Todos sabem que iniciamos o noivado com o clã Buda, mas agora com o status do clã Buda, eles simplesmente não são páreo para o nosso clã Purcell. Embora desta vez eles tenham se oferecido para romper o noivado, vocês não pensaram nos efeitos que isso teria para nós? Aparentemente, este Gren tem um rancor contra nós. Quando ele alcançar o 9º nível, o que aconteceria então? Depois de dizer esse longo discurso, todos entenderam o ponto dentro das frases que Kaiser havia falado e tinham a mesma opinião que Kaiser. Todos sabiam que o primeiro ancião queria lidar com o clã Buda. Depois que Kaiser disse suas razões para querer lidar com o clã Buda, todos concordaram com a ideia. Ivan só podia se sentar no seu assento. Ele não tinha nada para comentar, pois ele sabia que elas seriam inúteis mesmo. O segundo ancião disse: as palavras do primeiro ancião são justificáveis. No entanto, agora que o clã Buda tem um mestre que está no pico do 8º nível, querer lidar com ele não será fácil. Mesmo se pudermos matá-lo, nossas perdas não serão pequenas. Eu me pergunto quais são as ideias do primeiro ancião sobre isso. Kaiser sabia que o segundo ancião não seria tão facilmente influenciado por suas palavras, mas estava bem preparado. Ele assentiu e disse: naturalmente, eu tinha pensado em algo de antemão. A carruagem está agora preparada e pronta para ir e pedir a divindade do 9º nível para estender as mãos. Primeiro é matar Gren, evitando qualquer problema no futuro. Então, para dissuadir aqueles aproveitadores, deixando-os saber que o nosso clã Purcell é capaz de extingui-los. A silenciosa sala de conferências de repente explodiu em uma enorme explosão de aplausos. Como Laura dissera, esses nobres tinham grande orgulho nobre. Eles não permitiriam que alguém usasse sua dignidade. As palavras do Kaiser naturalmente despertaram a simpatia das pessoas na sala. Até o segundo ancião, o terceiro ancião e Evan não disseram nada sobre isso. O segundo ancião e o terceiro ancião estavam lutando pelo poder contra o primeiro ancião. Olhando para o agora popular primeiro ancião, eles naturalmente não estavam de bom humor. Mesmo agora, o coração de Evan era complexo. Ele era nominalmente o Lorde do clã Purcell e o Grão-Duque do Ducado de Purcell. Mas aqui na Assembleia dos Anciãos, ele não tinha nenhum direito de falar. Na verdade, ele sentado ali era apenas ele sendo uma decoração. Isso era algo que todos os anciãos sabiam. Na superfície, no entanto, eles ainda eram respeitosos com ele. Este assunto era o que mais irritava Ivan. Infelizmente, ele não tinha outra maneira de mudar essa situação. Na verdade, esse assunto era um segredo do clã Purcell. Ele não tinha como dizer a outras pessoas. Enquanto do lado de fora e na frente das outras pessoas, os anciãos ainda eram muito respeitosos com ele. Isso fez com que pessoas de fora pensassem que o Grão-Duque de Purcell ainda fosse respeitado. Antes, não havia razão para o clã Purcell lidar com o clã Buda. Além disso, Evan era amigo do pai de Adam, o que naturalmente o fez desejar que o clã Buda não desaparecesse. Infelizmente, ele ajudou o clã Buda no passado, o que diminuiu muito seu poder. Agora, ele não tinha a capacidade de ajudar o clã Buda. Mesmo se ele quisesse o apoio do primeiro ancião, seria impossível. Evan era um guerreiro e pode-se dizer que ele não foi feito para peças políticas.
Foi precisamente por causa disso que ele poderia ser o patriarca do clã Purcell, já que ele não entendia de política. Ele era facilmente controlado. Mesmo que estes três não tomassem posição, não importaria muito, já que os outros anciãos já tinham aprovado as palavras do primeiro ancião que fizeram seu sangue ferver. Kaiser assentiu satisfatoriamente ao resultado e disse: por favor, levante sua mão se você compartilha com minha opinião. Mais da metade das pessoas na sala de conferências levantaram as mãos, o que acabou decidindo o resultado. Aqueles que não levantaram as mãos eram os defensores obstinados do segundo e terceiro ancião. Kaiser assentiu com a cabeça e disse: mais de 50% dos votos aprovaram. Ele então virou a cabeça e se curvou para Ivan, dizendo: Lorde do clã, Senhor, posso perguntar à divindade consagrada? Ivan olhou para Kaiser com um rosto calmo e assentiu sem dizer nada. Como o Kaiser viu Ivan assentir, ele também não disse nada. Ele se inclinou mais uma vez para Ivan e se virou, proclamando: esta reunião está encerrada. Ele saiu depois de dizer isso. Os anciãos da sala de conferências também saíram um após o outro. O segundo e terceiro ancião suspiraram e saíram da sala. Embora tivessem capturado vários anciãos sob o Kaiser nos últimos dias, conseguindo uma posição melhor para falar, mas quando comparados ao poder de Kaiser, eles estavam quase lá. Mas desta vez, esse assunto tornou Kaiser mais atraente. Sua popularidade certamente alcançaria uma nova altura. Quando isso acontecesse, eles não seriam capazes de lutar mais contra Kaiser. Para ser honesto, o humor deles estava bem complexo agora. Eles queriam que Kaiser saísse vitorioso a fim de fazer com que o clã Purcell mantivesse sua dignidade, assustando essa geração de bandidos. No entanto, em seus corações, eles esperavam que o plano de Kaiser desse errado. Eles esperavam que o clã Buda resistisse, fazendo com que Kaiser se movesse. Quando isso acontecesse, eles poderiam atacar Kaiser, derrubando seu prestígio. Eles poderiam então aproveitar a oportunidade para lidar com Kaiser. Infelizmente, eles sabiam que isso era impossível. Desta vez, para ter sucesso, Kaiser estava disposto a agradar e solicitar a divindade guardiã. A divindade guardiã era um especialista do 9º nível, sinônimo de invencível. Era fácil para eles se livrarem dos outros, mas difícil de ser derrotado. O que eles não sabiam era que quando o clã Purcell tocou o sino, Zhao Wei também recebeu a mensagem. Yu Ying era um morto-vivo de alto nível. Além de ser um morto-vivo, ele também poderia conter sua aura. O clã Purcell não possuía magos de alto nível, tornando Yu Ying ainda mais difícil de se detectar. Uma pessoa comum pode não saber o que o som desse sino significava, mas Yu Ying sabia. Não se esqueça, este Yu Ying era um morto-vivo de alto nível feito por Zhao Ai que também tinha suas memórias retidas. Sua organização anterior tinha uma certa compreensão dos grandes clãs dentro do continente. Já que o clã Purcell tinha seu próprio ducado, então é claro que eles também foram investigados. Isso naturalmente os fez entender o que o sino representava para o clã Purcell. Quando o clã Purcell tocou o sino, Yu Ying imediatamente informou Zhao Ai sobre a situação e o que isso significava. Nessa época, Zhao Ai estava deitado em seu quarto, com medo de sair. Ele temia que Merino insistisse em continuar a discussão da questão sobre seu casamento. No entanto, ao receber a mensagem, Zhao Ai imediatamente se levantou e saiu. Gren estava sentado na sala de estar e olhando para a tela. Ele teve que prestar atenção ao seu quarto no hotel enquanto estava na sala de estar. Se ele deixasse os outros entrarem em seu quarto e eles descobrissem que ele desapareceu, então haveria problemas. Zhao Wei também viu Gren na sala de estar e imediatamente disse: Vovô Gren, houve mudanças no clã Purcell. Eles acabaram de tocar o sino de emergência. Gren também sabia um pouco sobre o sino de emergência. Depois de ouvir Zhao Ai, seu rosto não pôde deixar de mudar quando ele disse: realmente? O Yu Ying te enviou uma mensagem? Zhao Ai assentiu: sim, Yu Ying me enviou uma mensagem. Como Yu Ying não foi detectado pelo clã Purcell, depois que a sino de emergência tocou, ele imediatamente me notificou. Gren levantou-se,
Levantou a sobrancelha e disse, porque eles têm que puxar o sino de emergência. Nós só fomos a romper o noivado, que era o que eles também queriam fazer. Então, eles não deveriam estar planejando nada contra nós, certo? Viver em outro mundo. Capítulo 153. Zhao Ai balançou a cabeça e disse, Ying está observando o clã por seu agora. No entanto, acho que desta vez, vendo o que está acontecendo, tenho medo de que nunca nos deixem ir facilmente. Vovô Green, você deve ter cuidado com isso. Talvez você não deva ir para o clã por seu agora e apenas esperar até outra hora para saber o que eles querem fazer. Green sacudiu a cabeça. Não, devemos retirar a proposta de casamento. Se eu não os ver, eles apenas ficarão desconfiados. Eu realmente gostaria de saber o que eles estarão fazendo. Zhao Ai olhou para Green e disse, tudo bem, mas você deve sempre ter o cajado fantasma com você. Também vou manter o Ying lá para observá-los. Uma vez que haja movimento do clã por seu, eu lhe informarei imediatamente. Green assentiu com a cabeça quando Zhao Ai recebeu algumas informações transmitidas do Shadowless Ninja, que dizia que o ancião de assuntos Stern, estava atualmente viajando em direção ao hotel em que Green estava. Zhao Ai contou a Green sobre a situação. Green sorriu fracamente e disse, Stern virá me buscar. Jovem mestre, vou sair do espaço e ver o que o clã por seu planeja fazer. Por volta dessa época, Merine e Meg entraram na casa. Até mesmo Roquead e Bloquead tinham chegado. Zhao Ai também queria saber como o clã por seu planejaria lidar com eles. Zhao Ai viu Green mover para sair e imediatamente disse, tudo bem. Vovô Green, você deve levar o cajado fantasma. Isso facilitará o contato com você. Green assentiu e segurou o cajado fantasma quando apareceu no quarto do hotel. O cajado fantasma tinha uma habilidade. Se Zhao Ai não fosse o que estivesse segurando o cajado fantasma, ele poderia usá-lo para se comunicar com a pessoa que lhe confiou o cajado, enquanto ele permanece no espaço. Além disso, suas comunicações não seriam ouvidas por terceiros. Foi o que Zhao Ai concluiu depois de realizar vários testes. Merine e os outros olharam para a tela na sala de estar enquanto observavam Green. Green sentou-se no quarto e fechou os olhos. Com os olhos fechados, ele começou a recuperar sua energia. Green estava ciente dos problemas quando fosse para a mansão do Grão-Duque, desta vez. Temendo que o assunto não seria bom, ele sabia que precisava manter-se em boas condições. Stern não o deixou esperar muito tempo. Logo ele bateu na porta. Stern então disse, mordomo-chefe Green, é o Stern. O Grão-Duque de Purcell tem um assunto para discutir com você na mansão do clã. Green se levantou e foi abrir a porta. Ele parou na frente de Stern e acenou com a mão para o interior da sala. Ancião Stern, por favor entre e podemos discutir isso. Stern sacudiu a cabeça e disse, Sr. Green, o Grão-Duque está esperando por você. Por favor, corre e vá até a mansão do Grão-Duque o mais rápido possível. Green estreitou os olhos, o que deixou Stern nervoso, revelando assim que ele estava agindo de forma suspeita. Embora Green gostasse de saber o que o clã Purcell pretendia fazer, ele não era estúpido. Ele soltou a porta e caminhou de volta para o quarto, dizendo, entre e sente-se por um tempo. Eu tinha viajado muito e me sinto muito cansado. Eu quero beber um bule de chá primeiro. Stern olhou para Green, rangendo os dentes com ódio. Ele era, no entanto, um membro de uma classe refinada de pessoas e não impediu Green. Ele sabia que, se insistisse, isso só o faria parecer mais suspeito. Assim, ele decidiu entrar no quarto. O quarto do hotel não era grande. A sala de estar e o quarto foram colocados juntos como um cômodo. Green não falou para Stern se sentar no sofá. Em vez disso, ele realmente foi pegar um bule de chá da mesa de centro. Ele se serviu de uma xícara de chá e preparou uma xícara para Stern. Ele então levou a xícara e deu para Stern. Em seguida, bebeu com prazer. Stern sentou-se e bebeu o chá. Ele não pôde deixar de enrugar uma sobrancelha. Ele sabia que um pequeno hotel como este não poderia fornecer um bom chá de degustação. O chá era ruim nesses hotéis, e por isso ele nunca bebeu.
Gren não estava preocupado quando ele bebeu um bocado de chá. Stern seguiu ele para dentro da sala afirmando que o clã Purcell deveria ter arrumado alguma coisa. Caso contrário, Stern não seria tão cooperativo com ele. De fato, se Evan não estivesse esperando por ele, seria impossível para Stern apenas sentar aqui e beber chá com ele. Stern entrando dentro da sala significa que ele queria que ele fosse para a casa do clã e não iriam deixá-lo sair tão cedo. Se Ewing não tivesse feito aquele relatório sobre a questão de ter tocado o sino de emergência, Gren não teria suspeitado. Mas, porque agora eles sabiam que o clã Purcell tocou o sino, Gren tinha mais certeza de seus pensamentos. Quanto tempo duas pessoas poderiam levar para beber um bule de chá? Se alguém se atrevesse a fazer essa pergunta, Stern teria pensado que tal pessoa fosse um lunático que poderia pensar vagarosamente sobre tais questões. No entanto, agora Stern estava subconscientemente pensando sobre isso e estava contando o tempo. Ele estava ansioso para terminar este bule de chá. Na verdade, Gren estava perdendo o máximo de tempo que pudesse, esperando para ver se o Ewing conseguia mais informação. E Ewing não o decepcionou. Enquanto bebia o chá do bule, Zhao informou de que a carruagem do clã Purcell tinha ido para o salão de consagração. O salão de consagração do clã Purcell estava localizado no pátio oeste. Esta era uma grande área dedicada a essas divindades. Essas divindades tinham seus próprios pátios separados, porque não gostavam de viver junto com outras pessoas. Esta foi a razão pela qual os membros do clã Purcell viveram um pouco mais longe deles. O Ewing naturalmente conhecia Kaiser, o ancião do clã Purcell. De fato, sua antiga organização conhecia muito bem a situação no clã Purcell. Até sabia que Evan era apenas um fantoche. Zhao Ai disse essas coisas para Gren. Gren quase instantaneamente pensou nas palavras, especialista do 9º nível ao ouvir o relatório. Assim, ele não pôde ajudar quando sua aparência mudou. Gren era uma pessoa experiente e também era muito claro. A pessoa que poderia fazer esses anciãos se moverem não poderia ser uma pessoa comum, nem mesmo se ele fosse um especialista do 8º nível. Para fazer com que esses grandes anciões do clã Purcell se moverem pessoalmente, isso significava que deveria ser uma divindade do 9º nível. Durante esse tempo, porque o clã Purcell agiria de repente e convidaria uma divindade do 9º nível. Havia apenas uma resposta, e isso era lidar com ele. Gren colocou a xícara meio vazia em suas mãos na mesa lentamente. Ele se virou e olhou friamente para Stern. Stern observou Gren e ficou com medo dentro do coração. Ele realmente sentiu que Gren tinha visto através dele. Ele inconscientemente moveu seu corpo e disse, Mordomo-chefe Gren, o que está errado? Gren de repente sorriu e disse, nada, obrigado por me acompanhar para tomar chá. Ancião Stern, vamos indo. Stern levantou-se com diligência. Ele não conseguia entender se o que ele viu foi apenas uma ilusão. Quando viu o sorriso de Gren, ele sentiu que aquele sorriso tinha um significado profundo. Gren conteve sua raiva enquanto saíam do hotel. Dentro da carruagem que o clã Purcell enviou para ele, ele estava pensando. Ele não acreditava que o clã Purcell, para lidar com ele, até convidaria uma divindade do 9º nível. Desta vez, o problema foi muito grande. O Gren não pensou que o clã Purcell seria tão implacável. Ele pensou que se o clã Purcell pudesse convidar um 9º nível para lidar com ele, então eles também não deixariam Meriene Zhao Ai de lado. Isso quer dizer que o clã Purcell realmente planejava exterminar todo o clã Buda. Foi exatamente por isso que Gren ficou com tanta raiva. Se fosse outra nobreza, então Gren não ficaria tão bravo com eles como com quanto estava desapontado com aqueles nobres. Mas ele não tinha realmente pensado que seria o clã Purcell que faria tal coisa. Antes, ele teve uma melhor avaliação deste clã Purcell. Ele não pensou que no final, seria esse clã Purcell quem seria o mais cruel para eles. Embora Gren soubesse que o grupo oposto havia convidado uma divindade do 9º nível para lidar com ele, ele ainda se atreve a ir. No fundo do coração, ele sabia que havia o espaço de Zhao Ai. Mesmo em face de uma divindade do 9º nível, ele não se preocuparia muito.
Gren não contou a Zhao Ai sobre suas suspeitas, pois temia que Zhao Ai se preocupasse. Desta vez, ele tinha ido para a mansão do Grão-Duque, a fim de expor completamente a natureza do clã Purcell. Ele queria que eles pensassem que, mesmo depois de convidar uma divindade do 9º nível, eles ainda não poderiam matá-lo. Ele estava esperando por aquela expressão de choque. A carruagem entrou imediatamente na mansão do Grão-Duque. Os dois homens desceram da carruagem e foram em direção à sala de estar dentro do pátio. Ao entrar na mansão do Grão-Duque, o coração de Stern se acalmou. Ele não podia evitar olhar para Gren, enquanto sorria. Ele odiava Gren. Ele começou a odiar Gren quando ele pediu para beber a xícara de chá. Ele sentia que Gren definitivamente lhe pedira que bebesse um bule de chá envenenado, ou que sua bebida fosse a mais venenosa. Uma vez que eles entraram na sala, Gren deliberadamente disse: Ancião Stern, você não disse que o Grão-Duque estava procurando por mim? Ou é outra pessoa? Stern respondeu friamente: Eu não sei. Provavelmente porque demoramos tanto tempo, o Grão-Duque voltou. Então ele se sentou no sofá, não falou nada e fechou os olhos. Ele nem sequer se disponibilizou para responder Gren. Gren olhou para Stern, cuja aparência tinha uma leve expressão de um sorriso. Stern havia se apresentado como tal porque ele acreditava que não havia mais necessidade de manter as coisas escondidas, já que elas já estavam de volta à mansão do Grão-Duque. Portanto, Stern não mais se escondeu e destruiu seu disfarce. No entanto, vendo isso, Gren ficou ainda mais animado. Gren queria agora ver como seria o rosto dessas pessoas quando desaparecesse na frente deles. Gren também não disse nada e apenas sentou-se em silêncio. Ele estava esperando por Stern jogar seus truques, permitindo Stern sentir que ele ainda estava no controle. E então, no último momento, ele diria a essas pessoas que ele estava apenas brincando com elas para fazê-las agirem. Logo, Gren ouviu o som de passos à distância. Ele abriu os olhos e olhou para Stern, dizendo: Ancião Stern, você vai me acompanhar sentado aqui? Quando sua voz desapareceu, de repente, a voz orgulhosa de um velho soou: Claro que não, eu vou ser o único a dar-lhe uma explicação. Viver em outro mundo. Capítulo 154. Gren sabia a quem esta voz de prestígio pertencia. Foi o primeiro ancião, Kaiser. Gren sabia quem era Kaiser. Ele teve algum contato com ele, mas não muito. Assim, isso tornou sua compreensão dele muito limitada. Kaiser deu uma má impressão a Gren. Gren sentiu que ele era um homem muito hipócrita. No entanto, esse homem hipócrita e arrogante estava atualmente atrás de outra pessoa. Esse outro homem parecia ainda mais arrogante. Ele parecia ser de uma idade avançada, com seus cabelos brancos na cabeça e barba no rosto. Seu rosto tinha rugas que pareciam poder prender os mosquitos mortos. Ele usava um robe mágico muito comum junto com uma varinha muito comum, mas sua expressão não era comum. Seu rosto mostrava um traço de impaciência, enquanto seus olhos não estavam realmente focados em nada. No entanto, ele não era um homem cego. Pelo contrário, foi apenas uma performance que mostrou sua arrogância. Ele simplesmente não colocou nenhuma dessas pessoas em seus olhos. Para ele, parecia que ele sentia que a presença de todos aqui não passava de ar, mesmo para esses adultos. Ele tinha qualificação para pensar assim, porque ele era uma das duas divindades guardiãs do clã Purcell, Buffy, o Santo do Vento. Buffy, o Santo do Vento era uma pessoa muito interessante. Ele era um talentoso mago gênio do clã Purcell e gostava muito de magia. Ele não se casou em toda a sua vida, pois concentrava toda a sua energia no estudo das leis da magia e na prática dos métodos de refinamento. Suas relações interpessoais eram uma bagunça completa. O clã Purcell só pediu que ele matasse. Assim, poderíamos dizer que, desde o início de quando ele começou a aprender magia, o clã Purcell havia feito dele sua espada. Quem quer que o clã quisesse matar, ele mataria. Outra coisa além disso era que além de ser um assassino, ele também era um praticante. Outros disseram que ele era um lunático. Alguns dizem que ele era um louco do cultivo. Mas não importa o que, ele era agora uma divindade do 9º nível.
Sua existência era de uma divindade guardiã do clã Purcell. Talvez tenha sido por causa de sua dedicação e loucura que ele pudesse ter suas realizações atuais. Buffy não matou ninguém por muitos anos. Ele já era uma divindade do 9º nível por uma década. Mas desde o tempo em que ele alcançou o 8º nível, ele ainda não tinha matado ninguém. Isso foi há 30 anos atrás. Desta vez, Kaiser tinha ido pedir sua ajuda para remover alguém, então sua aparência era ele dando uma ótima cara. Lembre-se, Buffy tinha um temperamento estranho que estava no mesmo nível de seu famoso talento mágico. Ao ver Buffy, a expressão de Graham não pode deixar de encolher. Ficou muito claro de quão forte era um especialista do 9º nível. Também estava claro sobre o alto respeito por seu próprio status, que não lhes permitiria facilmente atacar um especialista de nível inferior. Mesmo se eles se envolvessem, eles ainda agiriam com honestidade. Mas Buffy não era o mesmo. Buffy era uma pessoa irracional para ele enfrentar. Ele era um assassino, mataria pessoas e não seria uma pessoa correta, pois usava ataques furtivos. Ao ver Buffy aparecer, Graham imediatamente colocou seu coração em guarda. Ele estava em alerta total enquanto observava a Buffy. No entanto, ele ainda estava lá, aparentemente desafiador. Dentro do espaço, Merine também estava prestando atenção à situação. Após a aparição de Buffy, sua pele mudou quando ela disse a Zawai, jovem mestre, por favor, prepare-se para deixar Graham voltar ao espaço em um momento. Este velho nevoeiro não quer viver, ao se atrever a enfrentar um especialista do 9º nível. Depois de ver isso, Merine entendeu tudo. Antes, ela sentiu que Graham não parecia muito certo. Mas no final, mesmo se ela sentisse que algo estava errado, ela não poderia dizer o que era. Agora ela sabia que Graham estava preparado para enfrentar um especialista do 9º nível, assim ele parecia um pouco estranho. Zawai olhou por um momento, depois sua pele mudou. Vovó Merine, você disse que o velho de pé ali é um especialista do 9º nível. A pessoa que Zawai se referiu como velho, é claro, Buffy, já que ele não parecia mais velho do que os outros presentes. Merine assentiu com a cabeça e disse, sim, aquele velho se chama Buffy, o Santo do Vento, uma figura famosa há quase 5 décadas. Ele era um louco de cultivo, um assassino de sangue frio. Uma vez que ele se tornou um mago do 5º nível, o clã Purcell o manteve em ordem para usá-lo para matar. Pode-se dizer que todo o seu processo de crescimento foi de assassinato, uma pessoa muito terrível. A testa de Zawai mudou. Embora ele não tivesse visto um especialista do 9º nível antes, ele ainda ouvira falar da proeza do 9º nível. Como Graham era a pessoa com quem ele mais se importava, agora que Graham estava enfrentando um especialista do 9º nível, Zawai quase imediatamente o puxou de volta para o espaço. Embora Zawai não o fizesse, sua atenção estava completamente voltada para o exterior. Enquanto eles fizessem um movimento, ele imediatamente puxaria Graham de volta para o espaço. Graham olhou para Buffy e disse com uma voz profunda, Ancião Kaiser, o que você quer dizer? Kaiser olhou para Graham. Rindo como uma raposa, ele respondeu com uma voz profunda, Graham, hoje você não veio aqui para romper o noivado. Em vez disso, estou lhe dizendo isso, nós seremos os únicos a retirar este casamento. Aqui está a certidão de casamento. Ele entregou um pedaço de papel que parecia semelhante a uma lâmina afiada quando voou na direção de Graham. Havia um costume no Império Axo. Se 2 lados estavam envolvidos, e de repente um lado queria romper o noivado, eles deveriam primeiro levantar a iniciativa e dar à outra parte uma cópia dos documentos de noivado. Graham olhou para o pedaço de papel e levantou a mão. O papel pousou em suas mãos e ele leu atentamente o conteúdo. Seu conteúdo era muito comum. No documento afirmava que o clã Purcell concordava com a proposta do rompimento do compromisso que o clã Buda exigia. Tão simples como isso. Graham recebeu o pedaço de papel e colocou-o cuidadosamente em seus braços. Ele olhou para Kaiser e disse, Graham gostaria de agradecer ao primeiro ancião. Kaiser olhou para a aparência de Graham, sorrindo com estranheza quando respondeu, não me agradeça, mordomo Graham.
Eu tinha concedido seu pedido, então termina agora. Mas você também deve dar algo para mim, certo? Gren olhou para Kaiser. Ele sabia o que ele queria dizer, mas ele ainda respondeu retoricamente: eu não sei o que o primeiro ancião quer. Por favor, me diga o que é. Kaiser zombou e disse: o que há de errado? O mordomo-chefe Gren já se esqueceu de que há algum tempo atrás, houve uma revolta de bestas mágicas nas Terras Negras. Enviamos várias pessoas para investigar a sua situação, mas não pensamos que você os mataria. Gren, você provavelmente deveria saber quem você matou, certo? Eles eram membros do clã Purcell. Você acha que pode matar qualquer membro do clã Purcell? Você deveria me dar um relato detalhado disso. Os olhos de Gren brilharam com frieza enquanto observava Kaiser. Ele bufou e disse: Kaiser, não põe um fato aqui. Por que você enviou pessoas para as Terras Negras, onde o solo e o tempo eram conhecidos por todos? Agora você quer uma explicação minha? Tudo bem, eu vou dizer. Eles trouxeram armas e invadiram o território do meu clã Buda. Eles claramente não eram bons. Então, essa explicação é o suficiente. Você. Kaiser olhou para Gren com raiva. Ele não pensou que Gren se mexeria, mesmo depois de ver Buffy. Neste caso, desde que ele não se moveu, fez as pessoas um pouco confusas. Mas ele ainda não pensou muito nisso. Ele só queria que Gren morresse hoje. Não importa que razão Gren disse, ele não poderia ser deixado vivo. Com uma voz fria, ele disse: Gren, essa é a culpa de seu clã Buda por me forçar. Não me culpe por ser indelicado. Gren zombou: não seja hipócrita aqui. Você sabe quem forçou quem. Você até convidou uma divindade do vento para vir. Quando você pagou para ele. Mesmo se eu for educado com você, você me deixaria viver. Pare de sonhar, Kaiser. Você já era. Seu domínio sobre o clã Purcell terminará. Gren falou sobre um ponto dolorido de Kaiser. Mesmo que ele governasse o clã Purcell agora, Ivan, o segundo ancião e o terceiro ancião estavam realmente lutando incessantemente pelo poder com ele. Lidar com eles era uma luta que ele não conseguia lidar. Esse sentimento de impotência era algo que ele nunca havia sentido antes. Mas foi justamente por isso que ele preferiu agir e usar uma brilhante vitória para poder manter firmemente sua posição como primeiro ancião. Kaiser olhou para Gren e disse maliciosamente: bom, Gren, você está sendo inesperadamente insatisfeito. Então não me culpe. Senhor Santo do Vento, por favor comece. Ele acabara de dizer essas palavras quando o corpo de Buffy emitia uma luz verde azulada. Esta luz verde azulada era difícil de observar visualmente quando atingia Gren com uma velocidade que ultrapassava a imaginação das pessoas. Um escudo de guarda verde apareceu no corpo de Gren e algo como uma massa de névoa branca apareceu simultaneamente atrás de Gren. Ao notar a névoa, o rosto de Gren não pôde deixar de relaxar. Ele riu e disse: Kaiser, você quer me manter aqui? Não vai ser fácil. Até mesmo um especialista do 9º nível não pode me manter aqui. Clã Purcell, espere até você ouvir sobre mim. O corpo de Gren estava coberto por uma névoa branca que depois se transformou em uma gaiola nevoada. Seu corpo inteiro desapareceu completamente quando ele terminou de falar. Quando Gren desapareceu completamente, Kaiser não conseguiu reagir. Ele não pensou que isso aconteceria em qualquer caso. Só então, Buffy de repente disse calmamente: esse pergaminho de teletransporte não tinha nenhuma flutuação mágica. Parece ser magia antiga. Ah, isso é bom. Buffy bufou friamente e disse: ninguém pode escapar das mãos de Buffy. Embora a magia que ele usou fosse muito misteriosa, minha lâmina de vento ainda o atingiu. Ele ficou gravemente ferido. Depois de hoje, sua força do 8º nível cairá lentamente. De onde ele é? Obviamente, Buffy não percebeu as palavras que ele havia falado. Ele considerou suas existências, junto com Gren, como apenas madeira. Não é nenhuma maravilha. Afinal de contas, a força de um 9º nível, comparado com um do 8º nível, não era tão simples quanto uma diferença de posições. As pessoas que não possuíam o 9º nível não apareceriam em seus olhos.
Mesmo que ele os veja, eles seriam simplesmente ignorados. Assim que Kaiser ouviu o que Buffy disse, ele ficou muito feliz. Ele estava muito claro que, se Buffy estivesse animado com Green, na segunda vez que ele fizesse um pedido, todo o clã Buda não seria capaz de fugir. Ele rapidamente disse: Divindade Guardiã, o clã Buda tinha cometido um erro antes e foi enviado para a mansão Castellan nas Terras Negras. Eu acredito que você pode encontrá-los lá. Buffy assentiu com a cabeça e disse: Eu estava pensando em ir ao pântano do cadáver apodrecido para explorar. Sua figura brilhou desaparecendo da área. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.